Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez eu com vocês, Ricardo Lima. Hoje, falando um pouquinho do que foi a semifinal, o segundo jogo da semifinal entre Internacional e Fluminense. O Fluminense venceu, uma vitória épica, histórica, que vai ficar marcada para a torcida tricolor, porque o Fluminense venceu um jogo e faltavam apenas 10 minutos para a partida terminar. E o Fluminense acreditou. Seu treinador Diniz colocou o time para frente com a intenção realmente de vencer a partida. E acabou dando tudo certo e o Fluminense encantou-se com essa vitória e a torcida está radiante. O Fluminense agora vai disputar a final, já garantiu, plenamente garantida a final da Libertadores, e vai aguardar o resultado do jogo que vai acontecer hoje entre Palmeiras e Boca Juniors. O vencedor dessa partida vai enfrentar a equipe tricolor. Então, realmente, a torcida tricolor agora só lhe resta festejar e aguardar aí o desfecho do jogo de hoje para saber quem vai ser aquele time que vai disputar com a equipe tricolor a final. Mas o jogo começou, a torcida do Internacional se fez presente, um número bastante expressivo, muita gente mesmo, fechando o estádio. E eu acreditando que tudo poderia levar ali a uma bela vitória do time colorado sobre o Flu. E o Internacional começou melhor no jogo, pressionando. E logo no início da partida, o zagueiro Gabriel Mercado fez um gol de cabeça. Uma bola batida de escanteio. E eu achei que o Fábio falhou no lance, acho que tropeçou no Nino. E a bola acabou sobrando para o cabeceio do zagueiro Gabriel Mercado. E ele, que é zagueiro artilheiro, sempre acostumado a fazer gols, e gols importantes, inclusive. Cabeceou, a bola ainda resvalou no Nino e foi para a rede. 1-0 Internacional. Internacional, nos 25 minutos iniciados da partida, acho que ele foi melhor no jogo. Teve domínio. O Fluminense adotou uma postura, recuou um pouquinho ali o Ganso, posicionou o Marcelo inicialmente na lateral esquerda, depois modificou a posição do Marcelo. Marcelo foi um pouquinho para o meio, para buscar ali uma criatividade maior, uma articulação maior no meio campo. E, no entanto, eu não achei que no primeiro tempo o Fluminense chegou muito pouco. Eu acho que o Internacional estava pressionando mais, uma marcação muito forte, inibindo as jogadas ofensivas tricolores. E o Fluminense não conseguia organizar uma jogada que pudesse chegar cara a cara com o goleiro, ou chegar em condições de arremate final ali para o gol. As propostas ofensivas do Fluminense, elas sempre eram neutralizadas pela forte marcação do Inter. E o Inter, com muito ímpeto no jogo, parecia que se mantendo aquele ritmo, né, frenético, levaria a partida à vitória. Mas o Fluminense é muito organizado, embora não tenha tido ali aquelas condições de gol, chegando com muita condições de fazer o gol, as jogadas ali que fossem levar-se a tal intento, mas ainda assim o Fluminense conseguiu controlar um pouco o jogo, tocando a bola, fazendo o seu jogo tradicional, mas sem imprimir um ritmo ali de jogadas que pudessem levar ao gol, efetivamente. Tanto é que algumas jogadas do Fluminense criou, os jogadores do Flu estavam em impedimento.
Então, trazendo o Ganso um pouquinho mais recuado, Marcelo iniciando pelo lado esquerdo e depois caindo para o meio, o Fluminense tentando várias jogadas, John Arias começou jogando em cima do René, pelo lado direito, depois foi pelo lado esquerdo, junto com o Keno, e o Fluminense tentando fazer ali movimentação no ataque para desmantelar a marcação dele. Mas isso não foi eficaz no primeiro tempo. Segundo tempo, ainda assim, continuou nesse mesmo ritmo, nessa mesma toada de jogo, mas o Inter conseguiu ali segurar e administrar o resultado. As chegadas do Flu, quando chegava, os jogadores se posicionavam em impedimento e ia, o contexto do jogo ia nesse sentido. O treinador Diniz, vendo que a situação estava se complicando, porque o Fluminense não chegava, fez outras mudanças, botou o time mais ofensivo, entrou com o autor do gol, que eu acho que é fantástico, John Kennedy, jogador muito bom, ele que fez o gol do empate do Flu, e ele, na minha opinião, não deveria ter iniciado a partida no banco de reserva, não, pelo que ele vem demonstrando. Eu acho que ele está pedindo passagem, já era para ser titular do Fluminense. Eu admiro muito o trabalho de Diniz. Diniz, ele tem sempre aquela proposta ofensiva, ele é ousado, dos treinadores brasileiros que mais ousa, que mais se encorajam, não joga ali buscando segurar resultado, independente se vai jogar dentro de casa ou fora de casa, a proposta de jogo é sempre a mesma. Por isso que a gente torce por esse futebol, que é um futebol ousado, né? Um futebol que a gente quer ver o time jogar, realmente jogar. Eu admiro muito o trabalho dele, mas eu achei que ele bobeou. Ele bobeou em não ter entrado de início com o João Kennedy. E quando o João Kennedy entrou no segundo tempo, ele é aquele jogador muito vibrante, identificado com o Fluminense. Começou na base, e quando o jogador começa na base, ele sabe o que é. A identificação que ele tem com o clube, isso aí realmente faz a diferença. Então a gente via ele buscar jogo, se movimentar. Havia lance em que o Internacional saía no ataque, ele vinha ajudar o sistema defensivo. Então tudo isso aí aconteceu no segundo tempo, no momento em que ele entrou no campo de jogo. E ele precisou de uma bola em que ele recebeu na área, e já faltavam 10 minutos para o jogo terminar. E lá estava John Kennedy para empatar a partida. Foi um baque para o Internacional. Eu achei também que o Internacional desperdiçou algumas chances. O Valencia, que foi muito bem, era um homem que importunava ali a zaga tricolor, se movimenta bastante. Teve até uma bela jogada que ele dominou o lance no meio campo, foi invadindo a área e foi contido no final, na hora de... Ainda conseguiu chutar, mas ele estava meio que sem equilíbrio ali para bater na bola. E também desperdiçou 2 lances capitais, que se ele fizesse os gols ali, um desses lances, acho que a situação do Fluminense ficava mais complicada. Porque o Fluminense permitia que o Internacional jogasse também, né? No momento em que, faltando 10 minutos, avançou para o ataque, ou talvez ali uns 20 minutos para o jogo terminar, o Fluminense foi para aquele jogo do abafo, tentar tudo, toda sorte. E conseguiu seu empate, já faltando 10 minutos para o jogo terminar. Isso foi um baque para a equipe do Internacional. Eu achei que as mexidas do treinador Codê não foram muito boas, não surtiram o resultado esperado. O Inter ainda assim marcava muito bem, muito forte. O Fluminense não conseguia chegar. E com a entrada do Bruno Henrique, eu acho que o time do Internacional caiu demais. Caiu demais. A entrada dele, a gente deixou de marcar com a eficiência que estava marcando. E foi bom para o Fluminense. Aí houve esse gol do João Kennedy, do empate. E quase no final, o jogador que precisa de uma bola para fazer o gol. É o verdadeiro centroavante oportunista. Já caiu nas graças da torcida, virou ídolo tricolor, que é o Cano, né? Ele recebeu uma bola no final
e não deixou que o jogo decorresse para os pênaltis e fez o segundo gol tricolor. Então, o cenário do jogo foi esse. O Inter teve um domínio, eu acredito que no primeiro tempo, administrou no segundo tempo, o Fluminense não conseguia chegar, fez algumas remexidas que não foram frutíferas. O Valência, você não pode nem culpá-lo, ele foi bem na partida, mas teve 2 lances capitais que ele poderia ter selado a vitória para o Internacional, uma bola de cabeça e mais uma bola em que ele recebeu para chutar. E errou contra um time que é qualificado e contra um treinador que é ousado, que é o Fernando Diniz. Botou o time para frente, entrou com o John Kennedy mudou o panorama da partida. E em 2 lances em que o Fluminense chegou, o Fluminense matou o jogo. Isso trouxe ali uma motivação surpreendente, porque agora tudo leva a crer que essa final ainda está por definir o adversário. Não sabemos quem vai ser, que o jogo vai acontecer hoje à noite, se vai ser Palmeiras, se vai ser Boca Juniors, mas a torcida do Fluminense está muito confiante, porque a final vai ser no Maracanã, e sendo no Maracanã, é onde o Fluminense melhor desempenha seus jogos. E o Fluminense ali no Maracanã, com a força da sua torcida, vai se agigantar, não tem. Dessa feita, eu creio que o Fluminense dá passos largos para ser campeão da Libertadores. Um título inédito, que o Fluminense já persegue, não é de hoje, há muito tempo vem perseguindo esse título. Já chegou a um vice-campeonato da Libertadores, mas eu acho que esse ano não escapa não. Acho que o Fluminense vai carimbar a conquista da Libertadores. É isso aí, ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez com vocês, Ricardo Lima, mandando um alô especial para todos aqueles que curtem o nosso trabalho. Boa tarde, Rio. Boa tarde, Brasil.